sobre justamente esta questão do livro em torno daquele Krauss, que é um autor que justamente, e pensando agora na intervenção anterior e na discussão anterior, oferece talvez alguns pontos de reflexão interessantes. Na verdade, a questão do livro no modernismo, digamos assim, é verdade que eu vejo a questão da seguinte maneira, e bastante na linha do que o Batista de cá estava a dizer. Digamos. O que me parece é que a questão do livro é totalmente desestabilizada no contexto do modernismo, mas não desaparece, e pelo contrário, o livro mantém-se como horizonte, mas porventura como horizonte utópico para determinadas práticas de escrita. Não é claramente o caso, parece-me, de Krauss. Há um exemplo que me ocorreu enquanto estava a ouvir, quando Musil, em 1930, se não estou errado na data, publica, portanto, antes de morrer, publica o seu espólio em vida. Não é? O seu espólio em vida, que é um gesto irónico, quase parodístico, no fundo, para dizer, não, quem toma decisões em relação à minha obra sou eu. Não é? Vocês e, digamos, coloca, digamos, essa própria ideia do livro justamente no seio dessa tensão, digamos assim, que é característica do momento. Não é? E, claro, dizia o Abel, e muito bem, quer dizer, foi uma decisão, digamos, o livro era mesmo interminável, ou simplesmente o livro não foi terminado. Não é? Coloca-se em relação, enfim, talvez o mais célebre fragmento da história da literatura europeia, talvez, não sei, ou pelo menos um dos mais célebres fragmentos, que é o Wojciech de Büchner, não é? Que é sempre apresentado, ou muitas vezes apresentado, digamos assim, como justamente paradigma de uma estética de fragmento, mas coitado do Büchner, morreu, nem tinha feito 24 anos, morreu de tifo, não é? É de facto um fragmento genial, mas o homem tinha acabado, certamente. Ele próprio ficou fragmentado, mas ele tinha acabado se tivesse tido, se os deuses lhe tivessem dado tempo suficiente para isso, seguramente, não é? E portanto toda a filologia enorme sobre aquelas meia dúzia de folhas não tinha tido razão de existir. Não é? E o Musil é um exemplo também muito claro, quer dizer, o projeto do Homem dos Açores. Algum ser humano podia ter terminado um projeto como aquele, não é? Porque o Homem Sem Qualidades são 2.000 páginas publicadas e 6.000 páginas manuscritas, não é? Que não estão terminadas, não é? E que hoje em dia estão acessíveis justamente pelo trabalho também dos arquivos, não é? Mas quer dizer, há de facto uma desmesura, são projetos desmesurados, não é? O projeto de Krauss era também um projeto desmesurado, não é? Porque é que eu chamei esta minha intervenção, que não chega a ser uma comunicação, como verão no fim, mas que é, como referi, algumas reflexões relativamente soltas. Porque é que eu dei esse título, o livro dos Açores de Karl Krauss? Não apenas como simples botado para puxar a água ao moinho, digamos assim, do âmbito do projeto, deste projeto sobre o livro dos Açores, mas porque vejo efetivamente nos dois, vejo tanto em pessoa, tanto no projeto, do livro dos Açores, como Nova de Krauss, muito mais similitudes do que um primeiro olhar levaria a pensar. À primeira vista, de facto, são dois autores que não têm rigorosamente nada a ver um com o outro. Digamos assim, no fundo, o que eu tenho tentado fazer, em alguns estudos fragmentários, demasiado fragmentários, que fiz sobre este contexto, porque me parece que justamente quando estamos a olhar para a pessoa, para o modernismo português, se quisermos, um dos termos de comparação relativamente pouco trabalhados, mas que é daqueles termos de comparação que para mim são mais evidentes e seriam mais produtivos do ponto de vista de um trabalho crítico, é obviamente a modernidade vienense, não é? Em vários dos seus representantes. E eu tenho demasiado fragmentariamente trabalhado em relação a alguns aspectos dessa questão. No fundo, aquilo que poderíamos chamar uma comparatística tipológica, que falta muito no caso de Pessoa. Não é? A Pessoa ou é apontado como um indivíduo absolutamente singular, não há nada que se compare, não é? É claro que no contexto internacional, apesar do sucesso do livro dos Açores como livro de culto, continua a ser verdadeiramente chocante a quantidade de manuais universitários sobre o modernismo em que Pessoa não é sequer citado, é frequentíssimo, os exemplos são legião. E, portanto, digamos assim, é uma referência que está muito longe, enfim, de ocupar o lugar que nós achamos, e provavelmente com legitimidade, que deveria ocupar, mas, digamos, perante este tipo de singularidades, em certo sentido, todo o autor é singular, não é? Krauss escreveu toda a sua obra, que é vastíssima, não é?
pessoa, para quem conhece menos, publicou de 1899 a 1937, durante 37 anos, uma revista intitulada Workshop. O próprio nome da revista é um programa, não é um programa satírico. O Workshop ilumina e incendeia ao mesmo tempo, ou incendeia para iluminar, ou ilumina para incendiar, como quiserem, não é? E são cerca de 23 mil páginas. E eu gosto de dizer, muito gosto de dizer que sou dos poucos seres vivos, dos poucos seres humanos vivos neste momento que leram as 23 mil páginas. Também este computador? Neste momento, claro, está tudo digitalizado, portanto a questão que se põe em relação à pessoa digital pensa exatamente da mesma forma, mas alguns aspectos, digamos, é necessário, portanto, para perceber porque é que Caos e Pessoa podem ser vistos em paralelo, é necessário começar por desfazer algumas ideias feitas sobre a imagem pública de Caos. Caos, de facto, vai publicar essa revista, não apenas publicar a revista, organiza sessões de leitura pública dos seus escritos, de outros escritos, nomeadamente Shakespeare. Shakespeare é um heterónimo de Karl Kraus, obviamente, para mim. Levaria muito tempo a estar a demonstrar isso aqui, mas parece-me óbvio, por razões que têm muito a ver depois com o tipo de trabalho que ele faz sobre Shakespeare, com lógicas, com poéticas de citação, etc. Mas escreve literalmente à vista do público, não é? Portanto, publica regularmente a sua revista, aparece em público, em grandes salões, em teatros, pela Europa, em toda a Europa Central, não apenas em Viena, Praga, Berlim, por aí fora. E, portanto, digamos, é uma figura pública, é justamente aquilo que Pessoa nunca foi. Não é? E publica-se extensamente, a revista surge regularmente, tipograficamente, com arranjos tipográficos extremamente cuidado. A questão da tipografia em causa é absolutamente fundamental. Ele mandava parar as máquinas porque a última palavrinha, a palavra em que a página virava não era aquilo que ele queria, portanto é preciso recompor o texto para que a página acabasse exatamente. Portanto, há digamos, a imagem da página é alguma coisa para ele absolutamente capital. É um autor satírico, digamos, no âmbito daquilo que normalmente se designa como a sátira patética, não é? Aparece como um grande moralista, um grande crítico dos costumes, um pensador apocalíptico, e, no entanto, é alguém que escreve muito cedo na sua revista, diz, não, para mim a faca não é uma tribuna, é um refúgio. Não é uma tribuna, é um refúgio. A própria revista é uma enorme máquina interpretativa, não é? Que depois, se levada à letra, obviamente não permite, e há digamos, na crítica krausiana, há exemplos, por vezes quase grotescos, de erros de leitura, ou de erros de interpretação que têm que ver com levar à letra, digamos assim, e a maior parte eu, quando comecei a escrever a minha tese sobre Caos, já foi há muitos anos, foi ingenuamente perguntar a um dos grandes especialistas, não é? Se ainda valia a pena, se ainda havia alguma coisa a dizer sobre Caos. E depois, à medida que comecei a ler, depois percebi que estava tudo por fazer, não é? E em grande medida ainda está muita coisa por fazer. Porquê? Porque justamente, como a própria revista é ela própria uma grande máquina de interpretação, muitos dos críticos, comentadores, dos autores de dissertações académicas vão parafraseando e nunca saem deste, estão como aos ratinhos a girar, porque nunca saem deste círculo vicioso. Mas, obviamente, tem que se levar a sério aquilo que ele vai dizendo sempre de uma forma irónica. Por exemplo, ocorreu-me, e tem aqui, um dos aforismos de Kraus é o seguinte, diz o seguinte: o aforismo nunca coincide inteiramente com a verdade. Ou é meia verdade, ou é verdade e meia. Levaria muito longe discutir esta questão, mas eu queria só chamar a atenção para isto. Qual é a forma que ele escolhe para dizer que o aforismo é isso? Um aforismo, não é? E, portanto, estamos naquele célebre exemplo do aforismo do Silogio dos Terranos, não é? O aforismo não quebra, mas se eu estou a escrever um aforismo para dizer isto, então como é que é, não é? E, portanto, há sempre essa autorreflexão permanente, não é? E, portanto, nunca pode ser levado à letra, nunca pode ser lido à letra, não é? Mas isso leva, bom, há outros tópicos que ligam, sobretudo em relação ao livro do Desassossego, a questão da cidade, da relação com a cidade, mas uma cidade que é uma cidade
que é muito mais uma fantasmagoria do que propriamente uma cidade real, mas que, no entanto, é aquele contexto em que o sujeito se constitui enquanto tal. Não é? E o desassossego, portanto, é o modo de existência literária do sujeito neste contexto. Não é? E é isso que legitima falar de Faca ou da Revista de Krauss justamente como um livro do desassossego. Não é? Com os mesmos problemas que existem em relação à pessoa saber o que significa desassossego. E para mim desassossego é justamente esse modo de existência literária, esse modo de constituição do sujeito como instância literária, mas instância literária que está constantemente a pôr em causa a sua própria posição, está, portanto, sempre levado a conduzir um jogo retórico, um jogo literário que é por definição móvel, que nunca é estático, e depois as dificuldades em relação ao conceito do livro, sobre o qual ouvimos extremamente estimulantes reflexões há pouco, não é? Mas que de facto o livro existe como horizonte, permanece no horizonte a ideia do livro, e sem dúvida, claro que, mas o livro é sempre alguma coisa que, é um pouco o que estávamos a conversar, estava a falar há pouco, já no final, a questão da decisão. E a decisão, eu tenho aqui um pequeno texto sobre isso, sobre a sua própria prática de escrita, que me parece ser extremamente esclarecedor quanto a essa questão, não é? E quanto a essa mesma ideia da desmesura, não é? Por exemplo, escreve o caso inteiramente bom. Já depois publicou em 1919 e depois a versão definitiva em 1922, Os Últimos Dias da Humanidade, que é, digamos, o seu grande livro, se quiser. Mas, anos depois, publica na revista uma cena, uma glosa sobre uma situação chocante ligada com a guerra e comenta o seguinte: bom, das 100 mil cenas dos Últimos Dias da Humanidade que ficaram por escrever, eu escolhi esta. E, portanto, Os Últimos Dias da Humanidade, que é uma obra, um drama com 800 páginas, está longe de ser um livro no sentido, efetivamente, de um horizonte fechado, ou desse objeto perfeitamente delimitado. Mas é simplesmente constituiu um momento provisório, digamos assim, que permitiu estruturar determinado material, mas, no entanto, esse momento provisório, esse ponto final, de certa maneira, que foi colocado, em qualquer momento pode ser posto em causa, não é? E autorizam então a dizer isto: bom, falta escrever 100 mil cenas, não é? E, portanto, aqui vai mais uma. E ele escreve sobre os seus próprios textos, sobre o seu próprio processo de escrita, e é um passo que me parece extremamente esclarecedor. O meu embaraço vai crescendo à medida que o que escrevo se aproxima da forma definitiva, isto é, do momento da decisão. Quanto mais me aproximo de uma palavra, tanto mais ela sangra. Há um outro aforismo de Krauss em que ele diz, para mim é a melhor definição de leitura literária, se quiser. Bom, quanto mais de perto se olha para uma palavra, mais de longe olha ela para nós. Então diz ele: quanto mais me aproximo de uma palavra, tanto mais ela sangra como o cadáver ante o assassino. Não me poupo a este ordálio e cubro as margens de uma prova tipográfica, talvez precedida por outras 15, corrigidas despreocupadamente, com sinais que são como chacas. Tenho sempre pelo menos 2 caminhos, e melhor seria seguir por ambos, e por todos. Ainda um dia hei de resolver-me a apresentar a frase em versões diferentes. Foi antes da era digital. Ainda um dia hei de resolver-me a apresentar a frase em versões diferentes, para benefício do leitor, que assim será forçado a ler uma frase várias vezes, e para afastar ainda mais aqueles que só andam à cata de opiniões. Distingue entre opiniões e ideias, não é? Acho que andam à cata de opiniões e há que têm ideias, e há uma distinção absolutamente radical, digamos, entre ambos. E, portanto, esta questão da decisão é verdade. Aliás, o processo de produção, por um acaso da história, Krauss morreu em 36, em 38 começou a anexação da Áustria, os nazis destruíram o apartamento de Krauss em que estava uma parte do espólio, perdeu-se muita coisa, mas muita coisa tinha sido salvaguardada, levada para a Suíça, nos caixotes e tal. Bom, hoje em dia nós temos acesso às provas tipográficas, nomeadamente muitos dos textos, e é impressionante. Eu fiz algum trabalho sobre isso em relação a vários dos textos, já visto. Muitas vezes são 2 linhas iniciais, não é? Digamos, o verdadeiro trabalho começa justamente depois do texto estar composto. São 2 linhas iniciais, 3 linhas. Por vezes é uma notícia de jornal colada numa folha e com um título. E depois há muitas... pode ficar por aí. Noutros casos há um processo de expansão.
da expansão aparentemente interminável. E, portanto, aquelas 4 linhas depois, nas provas seguintes, são já uma página inteira e depois pode ser um texto absolutamente extenso. E, de facto, são 10, 15, 20 provas. Hoje em dia seria possível, do ponto de vista financeiro, pagar este tipo de trabalho. Não é? Porque, de facto, de muitos textos, estão 15 provas tipográficas, por exemplo. Não é exagero. E há casos em que são mais. Não é? Portanto, é verdade que isto é assim. Não é? Mas, apesar disso, ao chegar à 15ª, ainda a decisão não está tomada. Ainda há questões que, portanto, ainda o livro não está feito. Não é? E, portanto, a própria revista, digamos assim, tendo a ver a revista no seu conjunto como uma espécie assim, como justamente a materialização do desejo do livro, não é? Mas um desejo que é, por definição, impossível, porque por definição é impossível de lá se chegar, não é? E causa, em determinados momentos da vida, coligiu determinados textos em volumes, cá está o volume, não é? Saíram vários volumes das suas obras, não é? Mas são sempre verdadeiramente a sua obra, são os números da revista, os números sucessivos da revista, e são, obviamente, digamos, ele frequentemente vai dizendo também que só se pode entender o número anterior, só se pode entender um determinado número, um determinado texto, se estiver lido o número anterior, não é? Portanto, esta relação entre há uma ideia, ele mantém uma ideia da unidade da obra, se quiser, e, portanto, mantém, claro, também mantém muito presente uma figura autoral, podemos dizer assim. Simplesmente essa unidade é, por definição, uma unidade fragmentária, e é uma fragmentaridade que é assumida conscientemente, como mostra esta citação. Digamos, é uma decisão que é sempre apenas provisória, porque haveria sempre outros caminhos a seguir, não é? Portanto, há uma dimensão, digamos, há aqui uma espécie de decisionismo, não é? Digamos assim, há toda a dimensão do aleatório, digamos assim, e a prática da escrita e da composição começa por ser puramente aleatória, e depois há o momento da decisão, mas essa decisão tem sempre alguma coisa de arbitrário. Digamos, o excluir uma via alternativa faz-se sempre provisoriamente, faz-se sempre como hipótese e nunca como digamos, consagração de uma forma definitiva. E, portanto, essa ideia da forma definitiva, que seria o livro, está permanentemente posta em causa. Pronto, eu tinha começado por dizer que isto era simplesmente fragmentário, pontual, e foi o que foi. E, portanto, agradeço a vossa paciência e fico por aqui.